Negócio sacramentado, João Vitor não é mais zagueiro do Vasco e acerta com o CSKA da Rússia. Vocês vão entender bastidores e detalhes da negociação. Novidades sobre a negociação entre Vasco e o zagueiro Carlos Cuesta do Galatasaray. Após a recusa de duas propostas do Vasco, o Vasco aumenta a proposta e se aproxima de desfecho feliz entre Vasco, Galatasaray e o jogador. Junto ao atleta, já havia um acerto entre as partes. E também, mesmo nessa situação de zona de rebaixamento, o Vasco é uma das equipes que menos contrata na Série A e dos seus concorrentes é o que menos contratou jogadores até agora. Eu vou rodar a vinheta e vocês vão ouvir essas e outras informações logo na sequência. Seja muito bem-vindo ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, tá entrando no ar a nossa segunda edição do dia. Deixa o like aí, galera, no começo do vídeo, que ajuda muito. O YouTube entende que o vídeo é bacana, é legal, as pessoas estão gostando, estão interagindo e ele compartilha para mais pessoas. E se for a sua primeira vez aqui no canal, te convido a fazer parte da família Futebolaço. Nós gravamos de 2 a 3 vídeos por dia aqui no canal, para você ficar sempre bem informado de tudo que rola no Vascão. Se quiser comprar camisas antigas do Vascão da Gama, como essa aqui do nosso goleiro Martin Silva, autografada por ele, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço. Se você quiser vender alguma camisa também que tá aí no seu guarda-roupa, não dá mais em você, ou porque você engordou, emagreceu, ou tá precisando fazer uma graninha, entre em contato com a gente, chama a gente lá no direct do Instagram. Dito isso, vamos aí às informações, galera. O Vasco fechou a negociação junto ao CSKA por 4,5 milhões de euros, porém por 75% dos direitos econômicos. O Vasco fica com 25% para uma eventual negociação futura. A primeira proposta foi de 4 milhões de euros, o Vasco não aceitou, eles chegaram até os 4,5, o Vasco tinha pedido 5, eles não conseguiram chegar nos 5 e o Vasco pediu aí para ficar com um percentual de uma venda futura. Lembrando que o João Vitor está sendo negociado com prejuízo. Ele foi adquirido de cara por 6 milhões de euros e havia dois gatilhos no contrato dele. Se o Vasco não fosse rebaixado em 2024, mais 1 milhão de euros, e se não fosse rebaixado em 2025, mais 1 milhão de euros. Como ele não vai terminar a temporada de 2025 vestindo a camisa do Vasco, essa cláusula aqui está morta. Mas o Vasco teve que pagar esse 1 milhão de euros extra pela permanência na Série A do ano passado. Então o João Vitor ao todo custou os cofres do Vasco 7 milhões de euros, mais luvas, essas coisas por fora. Estou falando aqui só de direitos econômicos. Então o Vasco fecha aí por 4,5 milhões de euros, tomando um prejuízo de 2,5 milhões de euros, mas segurando 25% dos direitos econômicos, tá bom? Quando a proposta chegou, o jogador nem pensou duas vezes, ele simplesmente aceitou, porque ele e a família querem sim sair do Vasco. Para quem não prestou atenção um pouquinho nos bastidores, o João Vitor já há alguns dias ele tornou o Instagram dele privado. Alguns jogadores, para evitar ali ficar lendo comentário tóxico em rede social, eles fecham os comentários ou deixam um comentário só para as pessoas que eles seguem, mas você consegue entrar ali, ver as fotos do perfil e tal, eventualmente um story. O João Vitor não, ele privou a conta dele, ou seja, é para ninguém entrar ali mesmo, a não ser quem eventualmente já o seguia, então ele já estava nesse momento recluso. O João Vitor, inclusive, estava evitando sair com a família na rua. Os companheiros do AV ontem trouxeram a informação que até um carro blindado ele comprou, então ficou um receio, um medo muito grande. O jogador teve várias atuações ruins, teve problemas comportamentais também peitando a torcida. Aquela fala da Força Jovem também dizendo que tinha virado um problema já pessoal. Aquilo naturalmente, a gente sabe como é que isso é recebido internamente por parente. Então toda essa situação colocou o João Vitor e a família dele nessa situação aí de alarde, né? Eles ficaram com medo, receosos de continuar no Rio. Então o jogador basicamente era treino, casa, casa, treino, jogo, casa, evitava até ficar rodando na rua de bobeira. Tem uma informação até que chama atenção, ainda nessa linha que o AV trouxe,
O carro blindado que ele comprou nem ele foi buscar, pediu um conhecido para trazer, porque ele tá meio traumatizado e receoso de ficar circulando de bobeira na rua aí. O Vasco agora, para piorar, ainda tá na zona de rebaixamento e ele aí é um dos principais alvos da torcida. Então, essa era a situação. Então, quando a proposta chegou, ele não pensou duas vezes e simplesmente aceitou. Tá? O CSKA é um grande clube russo, apesar da Rússia estar com esse problema lá com a Ucrânia, mas o campeonato russo está seguindo, tem jogadores atuando lá, então mesmo está se transferindo para lá. Tá? Não é que ele pediu para ir embora. Quando a proposta chegou, ele falou, ó, top, tô dentro. Num primeiro momento, o Diniz e o Vasco não queriam negociar, mas vendo a situação, o clima e o desejo também do jogador de sair, o Vasco acabou vendo que não tinha muito para onde correr e era a melhor opção, principalmente pensando no jogador. E aqui, fechando a situação, eu queria trazer para vocês números do João Vitor com a camisa do Vasco. O João Vitor fez 75 partidas, das 75 partidas em 19 o Vasco não tomou gols, ele fez 3 gols com a camisa do Vasco, deu 3 assistências e fez 2 gols contra. Um gol contra o Corinthians e um gol contra o Volta Redonda, se eu não me engano, foram esses gols contra dele. Ele tomou 23 cartões amarelos e teve 5 expulsões, ou seja, ele foi advertido 28 vezes aí num montante de 75 partidas. Principalmente as expulsões ali chamam a atenção, grita, não é comum um jogador ser tão expulso aí como o João Vitor era, tá bom? Então tá feito aí o registro para vocês. O João Vitor não é mais zagueiro do Vasco. Agora é o plano B, é a sequência. A saída do João Vitor para mim não é um problema. O meu grande receio, foi o que eu comentei ontem aqui no canal, é beleza, saiu o João Vitor. Vem quem? O meu mundo ideal seria, primeiro eu contrato o jogador, contratei, é um cara confiável, beleza, João Vitor, pode ir embora. Negociar o João Vitor antes de fechar a contratação desse jogador me preocupa. Inclusive, já adianto, a tendência é que no duelo contra o Santos lá no Morumbi domingo, que o João Vitor já não vai jogar, o Hugo Moura deve ser o nosso zagueiro pela direita. O Maurício Lemos é muito lento, tem feito partidas deprimentes e o time do Diniz constrói jogo, joga com linha alta, precisa de zagueiro que saiba correr para trás. E o Maurício Lemos também vem errando muito, tá? Então, essa é a situação. Agora, a principal prioridade é o zagueiro. E aproveitando que eu citei a situação do zagueiro, o Vasco melhorou a proposta pelo Carlos Cuesta. Num primeiro momento, o Vasco queria pegar o jogador por empréstimo, pagando por esse empréstimo e botando aí metas que ele batendo no contrato, o Vasco compraria o jogador ao término do empréstimo ou não. Se ele não batesse as metas, o Vasco não se via obrigado. Agora, o Vasco se vê apertado, precisando comprar um zagueiro, negociou o João Vitor e o Vasco está mudando a proposta. Agora o Vasco vai comprar de cara o Carlos Cuesta, vai dar uma entrada à vista, provavelmente vai pegar até a grana do próprio João Vitor, que o Vasco deve estar negociando para receber um valor agora e o restante parcelado, para dar de entrada e parcelar o restante. Agora o Galatasaray falou, opa, já me interessa. Entre Vasco e o Carlos Cuesta já havia um acerto salarial, faltava o acerto de clube para clube. Agora o negócio avançou, o Vasco pisou o pezão no acelerador, porque precisa correr com essa situação do zagueiro, tá bom? Então tá feito aí o registro para vocês. E finalizando essa situação também aí de negociações, o Andrés Gomes deve estar chegando aí no Rio de Janeiro no final da semana. O Vasco já está acertando os últimos detalhes burocráticos ali com o Rennes e esses devem ser os 2 reforços do Vasco agora na janela, tá? 2 colombianos, o Carlos Cuesta e também o Andrés Gomes. Curiosamente, 2 jogadores convocados aí para a seleção colombiana. Na última Copa América, inclusive, o Carlos Cuesta era o zagueiro titular da seleção colombiana. É um jogador mais baixo, tem apenas 1,79 m, é um cara de velocidade, boa saída de jogo, mas conviveu com um pouquinho de lesões nessa temporada. A ver, vamos aguardar aí cena dos próximos capítulos. E aí, falando sobre a questão aí de reforços e no comparativo com os nossos concorrentes, vou trazer para vocês aqui como é que está a situação do 14º para baixo, que é o Santos, que
que são os times que mais estão com a faca no pescoço, dá para botar ali o Grêmio, perdão, dá para botar o Corinthians e o Ceará também no bolo, mas a situação de mais alarme é do Santos para baixo, a galera de 21 pontos menos, tá bom? O Santos é o 14º colocado, contratou 4 jogadores, o Grêmio é o 15º colocado, também tá rateando igual o Vasco, contratou apenas 2 bonequinhos, inclusive hoje teve a recusa da negociação aí junto ao Roger Guedes, jogou no Galo, jogou no Corinthians, tá? O Vitória, que é o 16º, meteu 6 reforços, o Vasco 1, segundo a matéria do GE, mas na verdade são 2, porque o Vasco repatriou o Cauã Barros, né? Não estava no Vasco, chegou para jogar, então é reforço. Então, atualizando a matéria do GE aqui, não é 1, seriam 2, tá bom? O Fortaleza meteu 6 bonequinhos para dentro, o Juventude 6 reforços e o Lanterna Sport 9, tá bom? Então o Vasco, se você usar a minha régua e considerar o Barros um reforço, já que ele não estava no Vasco, empata com o Grêmio. Se você desconsiderar o Barros, um jogador só contratado. O Vasco vai estar pulando para 3 ou 4 agora com a chegada dos 2 colombianos, tá bom? Então essa é a situação do Vasco de janela. A situação de recuperação judicial dificulta demais. Tem muito clube com medo de fazer negócio com o Vasco. Teve jogador que o Vasco comprou esse ano e não pagou, empurrou a negociação para dentro da recuperação judicial e o negócio fica difícil, cara. Fica realmente complicado. Pô, tu vai vender para um clube que está em RJ, será que os caras vão fechar as portas, vai continuar aberto, vão honrar o compromisso? Então essas situações de fato complicam sim. Alguns vão subir o preço, porque o risco de tomar um calote é grande. Outros até só vai querer fazer negócio à vista, ou por empréstimo, não por venda. Enfim, então todo esse cenário de fato complica a vida e a situação do Vasco, beleza? Então é isso, assim eu fecho com os senhores a nossa segunda edição do dia. E logo mais eu venho com a terceira e última, lá por volta de 9, 10 horas da noite. Eu tô chegando com a última edição, tá? Chegou até aqui, gostou do vídeo? Foi legal? Foi bacana? Deixa aí o like, pô, não custa nada. E coloca aqui embaixo nos comentários, João Vitor, é a senha para mim saber que você chegou até o final do vídeo. Ajuda a gente no engajamento, tá bom? Porque hoje a gente vive a era do tal do algoritmo, então as redes sociais privilegiam quem tem maior engajamento. É like, curtida, dislike, não tem problema. Retenção, quem fica mais tempo no vídeo. Então ajuda a gente aí com esse quesito, beleza? E também, se gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Vai ser um prazer produzir conteúdo para você todos os dias, tá bom? Beijo no seu coração, saudações vascaínas e até logo mais. Tamo junto!